Então, os elos perdidos, eles estão mais para elos não tão perdidos. Porque existem... as pessoas que falam dos elos perdidos, elas dizem que não há evidências fósseis da continuidade da espécie, como não podemos afirmar que os macacos deram origem à evolução aos humanos, né? Mas existem vários fatores para comprovar que existem essa herança histórica, que é pela genética, é pela embriologia, anatomia comparada, dinâmica populacional e até mesmo experimentos com bactérias. Os fósseis não são a única maneira de evidenciar a evolução das espécies. Existem vários fatores, porque quando é encontrado um novo fóssil, esse fóssil ele é colocado à parte das outras linhagens. Só depois que ele vai sendo conectado como um quebra-cabeça, como um Lego, nas informações. Então, o que se tem é que às vezes os fósseis eles não são tão preservados e não são tão ricos em detalhes para observar isso, mas existem muitos casos em que os elos não são mais perdidos. Existe sim uma cadeia de acontecimentos que é possível provar essa evolução. Então, muitas pessoas querem usar essa questão dos elos perdidos para dizer que a teoria da evolução não funciona. Mas isso cai por terra quando se faz um estudo mais aprofundado. Outro tema, extinções em massa. Nós podemos perguntar o que extinções em massa tem a ver com a evolução. Bom, as extinções em massa, antes e depois de tais eventos, eles são marcados pela diversidade de espécies que surgem, né? O período cambriano, e no final do período cambriano e no início do período ordoviciano, que o período ordoviciano foi um período de quedas muito bruscas de temperatura, né? De construção de geleiras. Então houve uma destruição em massa, né? Mas a diversidade de espécies que surgiu depois foi muito grande, né? Então essas extinções em massas elas marcam períodos de diversidade e de adaptações, porque como nós vimos, as mutações elas fazem parte do DNA quando dá certo, né? A grande quantidade, é certo que não são irrisórias, elas são jogadas fora, mas algumas mutações que dão certo, nós vimos como na girafa, ela perpetua. Então a gente pode pensar assim, será que um dia o ser humano vai passar por uma extinção em massa? Será que a queima dos combustíveis fósseis, excesso de CO2 na atmosfera, destruição das florestas, será que vai levar a um evento de destruição em massa? Só o futuro nós podemos saber, né? O certo é que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar sobre o mundo e atualmente há um desregramento dos conhecimentos científicos estabelecidos há séculos. Se discute algumas vezes se a Terra é plana ou não, é algo que já foi provado há centenas de séculos, a teoria da evolução também. Então, a inteligência artificial, manipulada de maneira errada, ela leva a pessoa a distribuir fake news sem conhecer, né? É uma ótima ferramenta a inteligência artificial, mas quando usada bem direcionada e com conhecimento de causa, ela é um potencial, é uma ferramenta de um potencial muito grande. O certo é que nós temos que estudar a história, a evolução nossa, para que nós possamos entender e sermos seres melhores hoje, né? Para não deixar que aquelas conquistas que nós tivemos no passado, deixá-las para trás. A gente pega elas,
essas conquistas, esses conhecimentos de outrora e leva e aprimora eles para frente. Né? Somente dessa forma nós vamos ser cidadãos melhores aqui na Terra. Um ponto interessante é esse, a parte positiva, que é a linguagem acessível, mas existem alguns tópicos que a linguagem ela precisa ser entendida a partir de um conhecimento básico. Então, se você não tiver um conhecimento básico, você vai ter um pouco de dificuldade para entender o que ele diz no livro. Né? Mas ele relaciona muito bem os conhecimentos com a atualidade em relação à biodiversidade. Né? Ele comenta essa diversidade de espécies que existe, como que surgiu, como que se desenvolveu essa diversidade de espécies, a questão das mudanças climáticas, a questão da nossa ação, que vem sendo prejudicial, nós estamos agravando o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural na Terra que mantém a temperatura para que seja habitável, né, com vida como nós conhecemos, mas o agravamento desse efeito estufa, ele gera o aquecimento global, e o aquecimento global ele é pernicioso, então que vai gerar acontecimentos como degelo das geleiras, mudanças climáticas repentinas, eventos climáticos muito extremos, muito frio num lugar, muita seca no outro, muita chuva nos outros, e daqui a um pouco muda tudo e se inverte. Então são efeitos climáticos que a ação humana tem sua responsabilidade. E um aspecto mais interessante aqui do livro que eu considero é sobre as opiniões ignorantes que algumas pessoas têm, como dizer que a teoria do Darwin é uma teoria inválida, né? Sem sequer argumentar. Então no livro ele traz argumentos que provam que é uma teoria muito bem estabelecida, a teoria da evolução das espécies de Darwin. Ele explica muito bem isso e a partir dos conhecimentos dele que nós vamos para frente. Nós não vamos derrubar o conhecimento que ele tem. Né? É que nem dizer que Newton não serviu para nada na física. Então Newton tem sua limitação nos conhecimentos, quando começa a aparecer a relatividade de Einstein, mas ela nos ajuda muito até um certo ponto. Não quer dizer que a gente vai anular os conhecimentos de Newton, as leis de Newton. Isso não é mensurável, não é sensato fazer. Então, qual é a contribuição do livro? A contribuição do livro é a desmistificação de que o leitor não é responsável pelas mudanças climáticas, sobre o desmatamento das florestas que nós estamos vivendo, né? E ajuda a nós entendermos melhor a natureza, como nós podemos interagir com a natureza e não proliferar fake news, né? Não proliferar mentiras, e em busca de um conhecimento crítico, racional das coisas, dentro de uma vida, dentro dos nossos próprios atos do dia a dia, que nós podemos construir um mundo melhor, dentro do que nós podemos fazer. Né? Então, dessa forma, você deixa aí o que você achou desse livro, deixe nos comentários, tá? Ative o sininho, e compartilhe com os amigos e coloque sugestões aqui também, tá bom? Que nós vamos responder sempre que possível, tá bom? Forte abraço!